começar? Bom dia, amados. Bom dia, bom dia. Vamos colocar em pé? Vamos espreguiçar? Amém, queridos. Existe um motivo muito maior do que simplesmente litúrgico de estarmos aqui nessa manhã, que é adorarmos e rendermos o nosso louvor a Deus. Amém? Em comunhão, em comunidade, como uma igreja, como um corpo. Amém? Isso é um motivo de muita alegria para nós. Amém? Isso é um motivo de muita alegria, porque muitos outros procuram fazer isso, mas não são permitidos, outros não conseguem, outros não têm condições, né? Então nós temos um privilégio de estarmos aqui hoje. Amém? Então vamos começar o nosso momento de adoração com uma oração e demonstrando nossa alegria de estarmos aqui. Amém? Amém. Baixe sua cabeça. Se você está também sentindo no seu coração de orar, levante a sua voz. Amém. É importante você abençoar essa comunidade. Amém. Pai querido, nós te adoramos, te rendemos graça, Pai, porque o Senhor tem sido bom, Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Nós te louvamos porque sabemos, ó Pai, que o Senhor derrama sobre as nossas vidas o teu perdão a cada dia, ó Deus. E nós reconhecemos isso, ó Pai. Nessa manhã nós queremos render a Ti o nosso coração, render a Ti a nossa adoração, ó Pai, e que, ó Pai, tudo que nós façamos nessa manhã, ó Pai, suba a Ti como incenso, ó Pai, e seja agradável aos Teus ouvidos, ó Deus. Venha neste lugar, ó Deus, enche os nossos corações, traga, ó Deus, a revelação da Tua palavra, ó Deus, traga a revelação de quem Tu és, do Teu poder, ó Deus, do preço, ó Pai, que o Senhor pagou naquela cruz por nós, ó Deus, que isso, Pai, seja fixado, ó Pai, em nossa consciência, ó Deus, e que a todo momento nós nos lembramos disso, ó Pai, de que nós não somos merecedores, ó Pai, mas a Tua graça, o Teu perdão nos alcançou, ó Pai. Nós te agradecemos por isso e nos alegramos, ó Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, ó Pai. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Deus. Obrigado, Jesus. Deus. Sim, Pai. Amém, Deus. Sim, Pai.
arder que em a nosso tua palavra coração, seja Deus. viva em nós, Senhor. Ó Deus, para que o teu nome seja crido, exaltado, glorificado por aqueles que nos cercam, Senhor. Faz a tua igreja ser a luz deste mundo, Senhor. Nós clamamos pela tua presença, Senhor. Nós clamamos pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós não podemos viver sem o Senhor. Por isso nós rogamos, Senhor. Queremos a ti, Senhor. Queremos a tua presença, Pai. Fortalece cada vida aqui. Levanta cada vida com alegria, Senhor. Com fé, Senhor. Naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Pai. Oh, em nome de Jesus nós rogamos, Senhor. Seja bem-vindo, Senhor, nas nossas vidas agora, Senhor. Queremos nos abrir para ti, Senhor. Para o teu louvor, para a tua glória e para a tua honra somente, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, pelo poder de estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sim, Deus. É, Deus. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Sim, Jesus. Tem misericórdia, Deus. Tem misericórdia, Pai. Ah, Jesus. É, Deus. Aleluia. Amém. Vamos nos alegrar então na presença de Deus. Amém. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa, posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Quantos creem nisso? Cristo é a rocha da nossa salvação e por Ele não há mais condenação. Amém, queridos? Por isso nós agradecemos a Deus, porque nós não merecemos isso. Amém? A gente sabe que foi pago um preço muito alto. Morreu um inocente em nosso lugar, um inocente santo, puro. Amém? Vamos agradecer a Deus por isso? Aleluia. Por tudo que tens feito. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Só a igreja. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço Por tudo. por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e
Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Jesus, Filho de Deus, a ti toda a honra, toda a glória, Deus. Aleluia. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conhecer. Obrigado, Jesus. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conhecer. Levante suas mãos, adora Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Aleluia. Um amor assim o mundo não conhecer. Levou sobre si, Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho. Oh, Jesus, teu nome deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. no altar de adoração. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus,
apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Declare o nome de Jesus. Jesus, Jesus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Ah, Jesus, exaltado seja teu santo nome, Jesus. Ah, grande e poderoso nome, Deus. Aleluia, Jesus. Esse nome nós queremos agradecer, ó Pai, nós queremos exaltar nessa manhã, Deus. O único digno de toda a honra, de toda a glória, Jesus. Jesus, Filho de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Obrigado, Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Só tu és o Senhor em quem nós temos
queremos a vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Da criação. Aleluia, queridos. Aleluia. Amém, queridos. Podem nos assentar já? Passar os avisos? Tem os avisos aí, Davi? Davis. Isso aí, pessoal. Sem novidades, no sábado, então, nós temos o culto infantil e o culto teen, a partir das 5 horas. E aos domingos, nosso culto semanal, né? Nosso culto às 9h30 da manhã. Amém? Quem que vai? As ofertas. Se você tem algo a ofertar ao Senhor, uma quantia, amém? Nós temos uma caixinha aqui na frente. O que você sentir no seu coração, amém? Quem que vai pregar hoje? Isaac. Chama Isaac na frente, Isaac.
Amém. Pai, querido amado, obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa manhã. Que o Senhor continue conosco, Pai, falando através da glória do Isaac. Aleluia. Da tua palavra, Pai, que ela seja guardada em nossos corações e que nós possamos vivê-la, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Antes da gente ter o nosso momento de palavra aqui, eu queria convidar a Sandra e o Mark para virem aqui, dar um oi para a igreja. Eles têm vindo aqui algumas semanas reunir conosco, e aí a gente queria ouvir a história deles, né? Conhecê-los melhor, e aí entendemos que é uma possibilidade para eles falarem um pouco deles para a gente ter essa amizade consolidada. Amém? Pode vir aqui, Sandra. Tem que falar no microfone? Vocês conseguem me ouvir? Irmãos, eu não preparei nada. É melhor aqui. Então, bom dia, irmãos. Então, meu nome é Sandra, eu nasci em Indaiatuba e sou indaiatubana. E morei aqui até os 25 anos, mas a maior parte da minha vida já moro fora de Indaiatuba e do Brasil, né? E minha história, eu vou falar rapidinho porque eu sei que tem. Eu cresci católica, né? Sempre ia na igreja com a minha avó e sempre tive muito interesse nas coisas do Senhor, em aprender a palavra. E não conseguia conciliar muitas coisas do catolicismo, né? Como obter salvação. Tinha que fazer obras e obras e obras. E eu não ficava muito, assim, no meu coração aflito, porque eu não sabia, eu fazia obras, mas depois eu pecava de novo e fazia mais obras e pecava. Enfim, fui viver minha vida fora e depois de muitos anos eu consegui, né, entender da cruz do Senhor e me libertei, porque minha vida mudou, tive uma paz assim que eu nunca tive antes. Então, essa assim, seria minha testemunha da minha conversão, né? Do nascer de novo do Espírito. Graças ao Senhor que teve compaixão e graça sobre a minha vida, né? E meu marido Mark eu conheci já que eu saí do Brasil, estamos juntos há 33 anos. E ele é da fé metodista, os pais dele eram metodistas na Nova Zelândia. E morei lá, nossos filhos nasceram lá. E depois também, quando nos mudamos para Sydney, há mais de 20 anos atrás, que nós frequentamos essa igreja que nos ensinou sobre mesmo o nascer de novo, a viver em Cristo, né? E ele também, ele já tinha crido na palavra, mas também a gente vivia, mas não vivia na palavra, né? E depois mais ou menos uns 13 anos atrás, que esse pastor nos ensinou, pregou para nós e que realmente nós cremos e fomos nascidos de novo. E demos graça ao Senhor, porque tem feito muito na nossa vida a partir disso. E, né? Glória a Ele. E sobre essa igreja, como eu fiquei sabendo, há 1 ano e meio atrás, porque eu venho, né, visitar minha família aqui em Indaiatuba, e uma prima muito querida minha, não sei, nós conversando sobre pandemia, porque eu vim aqui, estava quase terminando a pandemia, em 21, e ela falou que tinha, né, dificuldade de viajar. Para mim, vir aqui com a pandemia foi meio difícil, tive que fazer uma rota bem diferente, e com vacinação, essas coisas, enfim. E ela me falou que um primo dela também, que estava viajando, negócio de pandemia, e teve que passar na Nova Zelândia, uma coisa assim. Ela falou, ele é da igreja Peniel. Eu falei assim, ok, sabe, me tocou o nome. E eu falei, onde que é essa igreja? Ela falou, é uma igreja lá para cima, perto de onde seu irmão trabalha e tal. E aí eu comecei, já que eu voltei para a Austrália, comecei a olhar as pregações. Há 1 ano atrás, tenho olhado todas as pregações. Aí, obrigada.
E tenho conhecido vocês, assim, muito, né, pelo YouTube. Então, e eu falei ao meu marido, quando a gente vai para o Brasil, eu gostaria muito de conhecer essa igreja, porque a gente faz parte de uma igreja batista fundamental lá, né? Porque, não sei aqui, mas lá batista, assim, mudou muito também, mas a nossa ainda é da fé fundamental. E é uma igreja, assim, desse tipo, mais ou menos, não é uma igreja, assim, né, que as pessoas são muito unidas e andam junto, e foi uma benção saber da igreja Peniel, e foi, glória a Deus que nós pudemos estar aqui, esses 3 finais de semana, e vamos pretender, né, se o Senhor nos permitir, a próxima vez que nós viemos aqui, espero que não seja muito tempo, geralmente vem um pouquinho, e a gente volta aí. Nós fizemos amigos e fomos recebidos com muito. Queria agradecer, meu marido fala muito pouco português, não fala inglês, mas queríamos agradecer pela hospitalidade, né, que vocês ofereceram, e pelo carinho. E então a gente pede, assim, a gente ora para as igrejas que a gente possa ser usado pela obra de Deus. A gente aqui na Austrália, aqui em Indaiatuba, a gente tem muito carinho por essa cidade, porque eu nasci aqui, né? Meu marido sempre gostou muito daqui, da minha família. E então é assim, a gente tudo que a gente faz, a gente pede pela glória do Senhor, né? Muito obrigada, viu, a todos. Amém. Para nós foi uma alegria ter vocês com a gente aqui esse período, né? E que Deus continue abençoando a vida de vocês, a casa de vocês, lá onde vocês moram, né? E vamos continuar essa amizade, né? Mesmo que por vídeo. Aí vocês veem a importância da transmissão que a gente faz aqui, né? Então, a gente transmite um pouco do nosso ambiente aqui, das nossas reuniões, através da internet, e a gente não sabe onde isso vai parar. Amém? Glória a Deus. Hoje é meu aniversário, pessoal. Eu pensei que alguém ia trazer um bolo hoje, né? Mas o que eu mais fico feliz é que foi mais um ano vivendo na presença de Deus. Foi mais um ano conhecendo mais a Deus, mais a palavra de Deus, andando com os irmãos. A gente sabe que hoje as coisas são tão complicadas, mas sempre que eu chego no dia 15 de julho, que é o dia anterior do meu aniversário, eu oro e falo: Deus, obrigado por esse ano que eu fiquei junto com o Senhor, que o Senhor ficou junto comigo, e que esse próximo ano que começa agora seja mais um ano da presença do Senhor na minha vida, na minha casa, que eu possa conhecer melhor o Senhor, que eu possa ser usado mais pelo Senhor, porque o sentido da vida é esse, pessoal. A vida não é um fim em nós mesmos, ela não é apenas para nós desfrutarmos da vida, mas o melhor da vida é conhecer a Deus. Amém? E essa é a minha oração para mim nessa manhã, é minha oração para você também, que nós possamos conhecer mais o Senhor. Quando Deus criou o mundo, e vocês sabem muito bem essa parte da palavra de Deus, diz que Ele criou um grande jardim, e esse jardim era chamado de Éden, e lá Deus colocou Adão, colocou depois Eva, e a intenção de Deus com a criação do homem não era apenas fazer algo para que fosse alguma coisa qualquer, mas Deus tinha a intenção de ter um relacionamento com o homem. Deus queria ter uma amizade com o homem. Nós precisamos relembrar sempre isso, porque quando conhecemos a palavra de Deus e conforme vai
vão passando os anos, a gente corre um perigo gigante de esquecer o real motivo, a real intenção de conhecermos a Deus. Deus não está preocupado com aquilo que você vai fazer depois de conhecer Ele. Tá? Deus não está preocupado com muitas coisas grandes. Não é essa a preocupação de Deus. A intenção de Deus é ser nosso amigo. A intenção de Deus é que você e eu o conheçamos. E para isso, você vai perceber ao longo da palavra que Deus estava lá no céu. Deus tem toda uma estrutura celestial onde Ele habita, onde estão os anjos, onde é o céu propriamente dito. Mas Deus não queria ficar no céu. Deus não quer ficar longe. Esse não é o plano de Deus. E para que isso fosse melhorado, Deus encarnou, a palavra diz que Ele encarnou em um homem, e esse homem é Jesus Cristo. Amém? Deus se revela a nós, à humanidade, a todas as pessoas, como Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. É a Ele que nós precisamos conhecer. É a Ele a quem nós devemos prestar a nossa vida. É com Ele que nós devemos ter uma amizade. Jesus Cristo. Por que Deus fez isso? Porque Ele sabe que essa figura do Pai, essa figura de Deus, ela às vezes pode por hora parecer distante. Deus está longe, Deus algumas representações fazem de Deus um senhor velhinho, de barba branca, né, que é muito venerado e respeitado, e a gente mantém uma certa distância e tudo mais, mas esse não é Deus. Deus se revelou a nós na figura, imagem e pessoa de Jesus Cristo. E é com Jesus Cristo que nós precisamos ter um relacionamento. Ele não está distante de nós. Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma filosofia. Jesus não é algo que eu apenas conheço e falo, não, eu conheço, mas eu não tenho muito contato. Não. Jesus, Ele é uma pessoa. Amém? É como... Amém, quando a gente escuta o amém de uma criança, é porque, né, a fé está sendo gerada. Aleluia. Jesus, Ele é uma pessoa. Ele não é um ser distante, que não está interessado em mim ou em você. Não, Ele é uma pessoa que se fez carne, habitou no meio de nós, passou por toda aquela situação ali do sofrimento dele. A gente representou isso, né, Arce? Na última Páscoa. Agora Deus tinha um plano, Ele veio, cumpriu esse plano, e no terceiro dia Ele ressuscitou. Diz que os discípulos viram Ele subindo aos céus, e hoje Ele está assentado à destra do trono do Pai. Amém. E a palavra diz que um dia esse Jesus irá voltar. E eu vou te falar uma coisa: Jesus não está lá em cima, ou onde quer que seja o céu, tá? Porque você não fala, o céu é lá em cima, tá bom, pode ser, mas a gente não tem ideia absoluta de onde seja esse lugar. Porque ele é um lugar físico. E Jesus, ressuscitado como pessoa, como corpo, ele está nesse mesmo corpo, aquele corpo que foi crucificado, foi sepultado e ressuscitado no terceiro dia. Esse corpo está sentado à destra do trono do Pai. Então Jesus não deixou de ser aquela pessoa, aquele ser humano que habitou na terra durante 33 anos, que teve um ministério, que morreu, ressuscitou. Não, Jesus está nesse mesmo corpo. Ele não é um espírito, tá? Ele age em nós através do Espírito Santo, que é a terceira manifestação de Deus. A primeira é Deus Pai, depois Deus Filho, e terceiro Deus Espírito Santo. Então Jesus se manifesta através da igreja com o Espírito Santo, mas Ele é uma pessoa de carne e osso que está hoje sentada à destra do trono de Deus, esperando o momento onde Ele vai ressurgir nos ares e voltar para a sua igreja
e para esta terra. Amém? Você compreende isso? Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que ter a clareza de que, da mesma forma como eu estou vendo aqui o Celcinho, a Ana Lúcia, a Elisângela, a minha tia Maria ali, do mesmo jeito que eu estou vendo você aqui, Jesus também existe. Ele é uma pessoa encarnada. A palavra diz que quando ele ressuscitou e apareceu no meio dos discípulos, não sei se está no texto que eu separei aqui essa parte, não lembro, mas diz que em um determinado momento Jesus estava lá e ele pediu um pedaço de peixe. Na verdade ele pediu comida. Alguém traz uma comida aí que eu estou com fome. E aí levaram um pedaço de peixe assado para o Senhor e ele comeu. Por que que Jesus fez isso? Porque quando ele apareceu ali, o pessoal estava morrendo de medo. O pessoal falou, não, é um fantasma, isso não existe. Jesus falou, não, eu estou aqui, sou eu, carne, osso, estou vivo e eu também como. Isso para mim é uma grande alegria, porque vocês sabem que eu gosto de comer, né? Principalmente dia de aniversário, a gente quer comer alguma coisa legal. Isso quer dizer que quando eu ressuscitar, quando esse meu corpo cair em terra e eu ser baixado naquela sepultura, vocês já viram o enterro, como é que ele é, né? E aí colocam você lá dentro da terra e fecha tudo aquilo ali. Quando Jesus pede essa comida e levam para ele um pedaço de peixe assado e ele come, para mim é uma grande alegria, porque quer dizer que quando eu ressuscitar, porque a palavra diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ao soar da trombeta, no último dia, terão seus corpos ressuscitados, eu vou poder comer de novo. Aí eu já não sei. E isso eu não sei. Mas assim, você percebe isso? Jesus não quer que nós tenhamos medo ou qualquer receio das coisas que vão acontecer para frente. Porque tem muita gente que fala, não, a gente vai morrer e aí a gente vai virar um espírito, né? E vai subir o espírito. E aí lá todos nós ficaremos como um grande coral, balançando de um lado para o outro, adorando a Deus. Né? Que mais? Tem gente que fala, a gente não vai lembrar de nada. Então eu vou chegar lá no céu, eu vou olhar para você, mas eu não vou saber quem você é. Misericórdia. Eu não acredito nesse evangelho. O evangelho que eu acredito é aquele na qual Deus criou cada um de nós, especificamente, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos. Deus criou um por um, para que esse um por um tenha um relacionamento de verdade com Ele. Amém? Deus está interessado num relacionamento de verdade com você. Ele tem interesse em você. Deus não nos olha como uma grande multidão. Deus não nos olha no coletivo, como um grupo qualquer. Ele não está olhando para nós nessa manhã como pessoas ajuntadas ali na esquina da rua 9 de julho. Eu sempre esqueço essa outra aqui, mas tudo bem. Não, Deus está olhando para nós nessa manhã, pelo nosso nome. Cada um de nós. Ele está me vendo aqui como o Isaac, ele está vendo o Celso aqui, ele está vendo o Paulinho, ele está vendo o Adilson ali, e ele sabe tudo o que está acontecendo com você, Adilson. Tudo. Porque Deus quer ter um relacionamento verdadeiro comigo e com você. Ele não é uma ideia, ele não é uma filosofia. Ele é um ser individual, um indivíduo que tem um relacionamento e quer ter um relacionamento conosco. Amém? Isso muda a nossa compreensão do que é o evangelho. Isso muda a forma como nós vamos viver o nosso dia a dia. Porque a partir do momento que eu lembro, que eu coloco dentro de mim, que eu cravo essa informação de que Jesus é uma pessoa e Ele quer ter um relacionamento comigo, eu começo, deveria ser assim, a desenvolver um relacionamento com Ele. E a partir desse relacionamento que eu vou desenvolvendo com Jesus, a minha vida vai sendo transformada por Ele. Amém? É essa a ideia. Deus não chega com um pacote de regras, Deus não chega com um bloco de informações e joga de uma vez em cima de você, ou em cima de mim, ou de qualquer pessoa que seja. Não, não é essa a ideia. A ideia é que nós o conheçamos como Ele é,
A ideia é que eu saiba exatamente quem é Jesus, não apenas por informação, mas porque eu conheço Ele. E a partir do momento que eu vou conhecendo Jesus, e eu tenho contato com quem Ele é, e Jesus, olha, Jesus é a pessoa. Jesus é cheio de glória. Ele é a pessoa mais linda do universo. Jesus é cheio de poder, sabedoria, amor, graça. E conforme eu vou tendo contato com essa pessoa, a minha vida começa a ser mudada. Eu não mudo a minha vida porque eu tenho medo de Jesus, ou porque eu recebi as informações que Jesus é grande, que Jesus é poderoso, e aí eu vou lá e a minha vida é transformada. Não, não é assim que funciona, pessoal. A nossa vida deve ser transformada apenas pelo relacionamento que nós temos com Jesus. E aí entra um problema. Porque se a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo num relacionamento com Jesus, não tem outra forma de eu conhecê-lo. Não adianta eu ter... Olha o neném aqui. Não adianta eu apenas conhecê-lo pelo que os outros falam. Não adianta eu apenas conhecê-lo pelas coisas que eu leio. Mas eu tenho que desenvolver esse relacionamento. E isso passa a ser uma responsabilidade minha e sua também. Amém? Vocês entendem isso? Jesus, ele é uma pessoa. Ele não é uma ideia. Ele não é uma filosofia. Ele não é um conjunto de regras. Ele é uma pessoa. E como que eu desenvolvo um relacionamento com uma pessoa? Andando junto com ela. Conversando com ela, ouvindo ela, falando com ela, sabendo as coisas que ela pensa e ela sabendo as coisas que eu penso. É assim que um relacionamento se desenvolve, certo? Então, dessa mesma forma, nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Jesus. Jesus não é algo parado, estático, da qual eu tenho que pensar muito em como me relacionar. Não, Jesus é uma pessoa viva. E eu posso falar qualquer coisa com Ele. Mas eu também tenho que abrir os meus ouvidos, o meu coração para ouvi-lo, através do Espírito Santo, conhecê-lo pela sua palavra, e essa palavra queimar nos nossos corações, porque estamos nesse relacionamento com Ele. Amém? Jesus é uma pessoa, e nós precisamos conhecê-lo mais, cada dia mais. Não tem como você falar, eu já conheço Jesus, e eu estou bem, e a tarefa está cumprida, eu conheço Jesus. Não, isso não é um negócio que tem um teto, tá? Até o último dia de vida minha, eu preciso conhecer mais o Senhor. Por isso que a vida cristã é uma das coisas mais incríveis que existe. Se você for um profissional, por exemplo, da engenharia, ou do direito, ou de qualquer profissão que seja aí, você vai conquistando níveis, você vai passando os anos, você vai fazendo coisas talvez maiores, mas tudo na vida tem um teto, tudo tem um limite. Até se você é um político, depois você chega lá, você é presidente, agora tem um ex-presidente aí que está quase indo para a cadeia. Olha aqui, que situação, né? Chegou num limite, mas a vida com Jesus, conhecer a Deus, não tem fim, tá? Então eu posso ter 70 anos, eu posso ter 80 anos, mas conforme os dias vão passando, eu posso conhecer mais a Deus, e eu posso ser mais alegre, mais feliz, porque eu ando com Jesus, e eu conheço mais Jesus. Amém? Isso faz parte das coisas que nós cremos aqui nessa comunidade. Nós não cremos que as coisas são desenvolvidas por medo, nós não cremos que as coisas são desenvolvidas por um conjunto de regras, por uma estrutura eclesiástica. Nós não acreditamos nisso. Nós cremos que Jesus quer ter um relacionamento comigo e com você, com cada um de nós, com as nossas casas, com a igreja lá em casa, com o grupo caseiro. Deus quer desenvolver um relacionamento comigo e com você. É nisso que a gente crê, viu, pessoal? A gente não crê que Jesus é alguém de quem a gente tem que ter medo,
A gente não crê que Jesus é uma pessoa ruim. Não, nós cremos que Deus é bom. Deus é muito bom. E a graça dele para a humanidade é que ele se fez homem para ter um relacionamento comigo e com você. Eu estou compartilhando isso porque era uma coisa que estava já há um tempo no meu coração. E eu creio que quando a gente pode estar junto aqui no domingo de manhã, é porque Deus quer falar alguma coisa conosco, tá? Por isso também que a gente crê que a reunião geral aqui do domingo, ela não é algo que eu tenho que vir por obrigação, não é isso. A gente vem para a reunião aqui porque na nossa convivência, no nosso relacionamento, a vida de Jesus é transmitida. Amém? Você crê desse jeito? Quando eu me relaciono com você, e você se relaciona comigo, eu sei que é difícil, tá? Mas a vida de Jesus é transmitida entre os irmãos, através de nós. E essa reunião aqui de domingo de manhã, ela tem que ser a reunião das igrejas domésticas, o encontro das igrejas caseiras, tá? Então a gente chama de culto, por uma tradição, talvez a gente até repense isso mais para frente, o nome que a gente dá para essa reunião aqui, mas ela é o encontro das igrejas que já acontecem no meio da semana, nas casas, e a gente crê que isso deva acontecer com cada um dos irmãos, né? A gente entende que estamos num processo, mas daqui a um tempo que todos nós estejamos integrados dentro de um grupo caseiro, de uma igreja doméstica, que é a igreja que se reúne no meio da semana. Amém? Vamos abrir a palavra em Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Esse versículo, na minha versão aqui, ele começa com ele. E esse ele está falando de Deus Pai. Então, se você estiver aberto aí, você pode me acompanhar. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Amém? De quem que esse texto aqui está falando? De Jesus! Amém? Tudo foi feito por ele, por meio dele e para ele. Deus coloca Jesus nesse lugar de primazia, de autoridade. Inclusive tem uma música, depois vocês escutem ela, chama Colossenses 1, é o nome da música, ou seja, é o capítulo aqui, é do Projeto Sola, né, alguns irmãos conhecem aí. Então esse grupo Projeto Sola, eles têm uma música que chama Colossenses 1, que é esse texto aqui cantado em forma de música, e é uma música muito bonita, e eu gosto das músicas porque elas interiorizam dentro da gente a palavra de Deus. Amém? Então vocês escutem ela depois.
Mas a palavra está dizendo aqui que tudo foi feito por meio dele, para ele, e Deus faz convergir em Cristo todas as coisas. E um versículo que tem que ficar gravado aqui na gente é o 18, que fala, ó, ele também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Uma das definições da igreja que a gente mais usa, qual é? Que é o corpo de Cristo, certo? Então a igreja, ela é o corpo do Senhor Jesus. Olha a responsabilidade, porque aqui está falando, no capítulo está falando que Deus fez tudo para Jesus. E tudo acontece por meio dele. E quando a gente fala que nós somos o corpo de Cristo, nós temos que transformar um pouco disso em prática. Então é complicado. Mas olha, pega o detalhe. A palavra diz que o cabeça da igreja é Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é o cabeça do corpo. Ele é a cabeça da igreja. Então, se eu não tenho relacionamento com Jesus, se eu não, de fato, não ando com Jesus, automaticamente eu talvez não faça parte da igreja. Porque fazer parte da igreja consiste em eu andar com Jesus e ter um relacionamento com Jesus. Amém? O que eu estou querendo dizer essa manhã aqui, irmãos? Nós precisamos conhecer Jesus mais. Saber quem Ele é. Andar mais próximo de Jesus. Vocês sabem que tudo que eu falo, eu tento levar um pouco para esses dias que a gente está vivendo. Dias que a palavra diz que seriam difíceis. Mateus capítulo 24, Jesus mesmo diz que nos últimos dias muitos seriam enganados, e eu não quero que isso aconteça comigo, eu não quero que isso aconteça com nenhum dos irmãos. E uma forma disso não acontecer é conhecer mais a Deus, conhecer mais Jesus, ser amigo de Jesus, trazer Jesus para tudo que eu faço no meu dia a dia. Jesus não é um aplicativo de celular. Por que eu falo isso? Porque é muito fácil hoje você sacar um smartphone do bolso e fazer qualquer coisa legal em algum aplicativo, né? Então tem gente que abre o YouTube e vai assistir uma mensagem. E tudo bem, tá? A gente mesmo pratica isso, olha a nossa câmera lá. Bom dia para os irmãos que estão aí nos acompanhando de forma online. Às vezes a gente se esquece de vocês, tá? Mas Deus abençoe aí a sua vida, a sua casa. Estamos juntos, tá? Então, mas Jesus não é um vídeo no YouTube. Jesus não é uma pregação no Spotify. Jesus não é um meme. Jesus é uma pessoa. E o meu relacionamento com Ele tem que ser o mais sério possível. E se eu creio que o meu relacionamento com Jesus é sério, o meu relacionamento com os irmãos também vai ser muito sério. Ultimamente a gente vive uma vida muito atribulada e cheia de demandas, e a gente tenta ajustar o convívio com a igreja, o relacionamento com Jesus dentro da nossa agenda. Não, é o contrário, irmãos. É o contrário, tá? Eu vivo o meu relacionamento com Jesus e o meu relacionamento com os irmãos, e se tiver um espaço, eu vou colocando outras coisas. Entendem? Porque Jesus, segundo Colossenses capítulo 1, Ele é o cabeça da igreja. Amém? E se eu levanto a minha mãozinha e falo, eu faço parte da igreja, eu devo me lembrar automaticamente que a cabeça é Jesus. Então também o meu dia a dia, a minha vida em casa, a minha vida com a minha esposa, a minha vida no trabalho, a minha vida fazendo outras coisas, elas também vão ser pautadas pela direção de Jesus, porque Ele é o cabeça. Amém? Isso tem que ser um motivo de alegria para a gente. Jesus é o cabeça da igreja, e eu não ando fazendo as coisas da minha cabeça, porque eu não tenho mais cabeça. A cabeça agora é a de Jesus Cristo, Filho de Deus,
o primogênito entre os mortos. Essa é a minha cabeça agora, é a de Jesus Cristo. Tem que ser, tá, irmãos? Se Jesus Cristo ainda não tomou conta da sua cabeça, da sua mente. E aí, quando a gente fala cabeça, a gente está falando de cérebro, tá, pessoal? É momento da gente nos voltarmos para Ele. Amém? Talvez chegue algum momento daqui para frente. Eu não sei como vai estar a nossa situação daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu não sei, né? Pode ser que daqui uns anos a coisa esteja tão atribulada, tão complicada, tão violenta, as ideologias atacando as pessoas, mudando a cabeça das pessoas, as influências do mundo certamente estarão muito mais poderosas. E talvez seja mais difícil, nesse momento, da nossa mente se voltar a Deus. Mas se hoje, que está tranquilo, certo, pessoal? Está tranquilo hoje. Nós não temos no Brasil, pelo menos, nenhuma proibição de buscarmos a Deus. Nós não temos no Brasil nenhuma proibição de nos reunirmos. Nós não temos no Brasil, parcialmente, nenhuma proibição para que eu pregue o Evangelho, para que eu anuncie o Evangelho. Tá? Eu falo parcialmente porque tem alguns lugares aí que pessoas já levantaram processo contra colegas de trabalho por causa de importunação religiosa, tá? Então, isso aí já está meio um pouco complicado. Mas assim, se hoje que está tranquilo, eu não interiorizar essa palavra de Deus, de que Jesus é o cabeça da igreja, se hoje eu não consigo fazer isso, ou não está dando para fazer isso, e eu vou viver na minha vida de qualquer jeito, achando que eu coloco dentro da minha vida algumas coisas da igreja, algumas coisas da palavra de Deus, e eu vou deixando isso de qualquer jeito, se hoje que está tranquilo, eu não absorvo essa verdade de que Cristo é o cabeça da igreja, quando as coisas estiverem complicadas, irmão, olha, vai ser difícil, tá? Vai ser difícil. E não é eu que estou falando, não. A palavra de Deus diz que os últimos dias serão extremamente complicados. Então, hoje, que está favorável, eu tenho que sempre, todo dia de manhã, me arrepender e falar: Jesus, como que eu posso andar mais perto do Senhor hoje? Como que eu posso conhecer mais o Senhor? Como eu posso viver a vida da igreja lá com os meus irmãos mais intensamente? Não como algo forçado, não como algo que eu tenho que fazer, mas como algo que eu faço porque eu amo o Senhor Jesus. Amém? A forma como eu amo Jesus vai determinar como eu amo também os meus irmãos. Não dá para falar: eu sou extremamente apaixonado por Jesus e eu sigo a Jesus, mas ao mesmo tempo falar: não, eu vivo a minha vida com os irmãos de qualquer maneira. Ou a gente vai tocando o barco do jeito que dá. Não é assim. Não é esse o plano de Jesus para a sua igreja. O plano de Jesus para a sua igreja é que Ele seja o cabeça, que Ele tenha total autoridade. Para quê? Porque Jesus é egoísta e pensa nele, somente nele? Não, não é. Porque é apenas dessa forma que a igreja pode impactar outras pessoas e alcançar outras pessoas e espalhar o evangelho onde ela está inserida. Amém? É só desse jeito, com Jesus sendo o cabeça. E Jesus não é o cabeça de um corpo molenga. Não, não. Se Jesus é o cabeça, a gente compreende que todo o corpo está alinhado e correspondendo à vontade de Deus. Amém? Uma pergunta que eu deixo para nós nessa manhã. Colossenses capítulo 1 é uma verdade para nós? É uma verdade para mim? É uma verdade para você? E aí depois, você pode levar, a gente tem a ideia às vezes de que eu tenho que ler muito a Bíblia para Deus falar comigo.
E é verdade também, viu? Tem um pastor amigo nosso, Harold Walker. Ele tem um programa há anos, muitos anos, de leitura bíblica anual, né? E uma coisa que Harold Walker sempre fala para nós é o seguinte: leia a Bíblia toda sempre. Então, além de fazer as meditações em determinados textos especificamente, o Haroldo mantém uma leitura seguida da Bíblia. Então ele termina Apocalipse e ele volta para Gênesis. E aí vai lendo. E que Deus tenha piedade de mim para que um dia eu seja parecido com o Haroldo. Mas assim, às vezes a gente tem a impressão que para ouvir Deus, a gente tem que consumir muito a Bíblia. E é verdade, tá? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais fácil vai ser a minha relação com o Espírito Santo. Mas o que eu estou falando para nós hoje? Leva esse capítulo de Colossenses 1 para a sua semana. Leia ele. Depois leia ele de novo. Leia na segunda, leia na terça. Na quarta você lê mais uma vez. Eu vou falar para você, gente, é coisa de maluco. Depois que você lê umas 20 vezes esse texto, e o Espírito Santo vai falando com você, sua mente vai abrindo, vai explodindo. Você fala, caramba, Jesus é o cabeça da igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. Isso vai interiorizando dentro de nós, e a gente começa a responder a esse texto. Então assim, minha pergunta primeiro é, nós cremos no que a gente leu? Você crê? Leva esse texto para a sua semana, tá? Leia com a sua esposa, com o seu marido, fala, vamos ler Colossenses 1. Não precisa falar, eu vou destruir um livro da Bíblia essa semana. Não, destrói esse capítulo. Fala, eu vou ler só esse capítulo aqui, e Deus vai falar comigo, e eu creio, e o poder de Deus vai se manifestar. Milagres acontecem com pequenos textos da Bíblia que são interiorizados dentro da gente, amém? Claro que a gente tem que ler a Bíblia inteira, tá, pessoal? O tempo inteiro, tá? Quanto mais eu leio, melhor. Mas o que eu estou falando, às vezes, meditar em algo produz também frutos muito poderosos. Meditar em pequenas porções da palavra de Deus. E essa daqui talvez seja uma das maiores. Colossenses capítulo 1, talvez seja um dos maiores capítulos da Bíblia, tá? E eu deixo essa pergunta porque o nosso próximo texto aqui, Jesus dá uma bronca em alguns discípulos. Pode abrir aqui, Lucas capítulo 24. Eu vou tentar encerrar o mais breve possível, mas na verdade a pregação era para ser sobre esse capítulo aqui de Lucas, viu? Eu me perdi aqui, o tempo foi embora, né? Lucas capítulo 24. Vamos fazer um resumo aqui do que estava acontecendo. Então Jesus ressuscitou, Jesus saiu da tumba, ele foi morto, cumpriu aquilo que a palavra diz que ele teria que fazer. Jesus foi crucificado, morto, ressuscitou no terceiro dia e desapareceu da tumba. Os discípulos que estavam preparando coisas para ir lá, as mulheres estavam preparando alguns produtos ali para passar no corpo de Jesus que estava morto, foram lá, não encontraram Jesus, deram de cara com 2 anjos, os anjos falaram, por que você está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus está vivo. E aí elas voltaram e falaram, olha discípulos, o corpo de Jesus não está lá, a gente viu 2 fantasmas lá e tal, e todo mundo ficou aterrorizado, todo mundo cheio de dúvidas, mas é algo que a gente fica surpreso, porque Jesus passou 3 anos e meio ali com os discípulos e fazendo milhares de milagres, milhares de situações poderosas, e ele durante esses anos falou também, olha, eu vou morrer, eu tenho que passar por esse processo de morte, mas Jesus em nenhum momento escondeu que no terceiro dia ele iria ressuscitar.
E os discípulos vendo aquelas coisas ali, Jesus andando em cima da água, Jesus ressuscitando o morto, Jesus partindo o pão e o peixe e multiplicando, curando o cego, curando o aleijado. Eles viram tudo isso. Mas não creram naquilo que Jesus disse. Olha, eu vou morrer e no terceiro dia eu irei ressuscitar. Olha só como a fé do homem, ela é abalada. Olha como as dúvidas entram na nossa cabeça e a gente deixa elas prosperarem, mesmo tendo passado por situações miraculosas. Quantas situações de milagres de Deus, quantas situações da mão de Deus você já viu na sua vida? Eu creio que se a gente for abrir o microfone aqui, e um dia a gente deve fazer isso para a glória de Deus, para testemunhar, a gente vai ouvir dos irmãos muitas histórias daquilo que Deus já fez na vida de todos nós, não é verdade? Deus já fez muitas coisas. Tem aquela música, aquele hino bem bonitinho, né? Quantas bênçãos, quantas são. Como é que é? Recebidas da divina mão. Uma, todas de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Minha mãe ia lavando a louça e fazendo comida e cantando essa música. Por isso que eu sei, tá, gente? Isso é o papel de uma mulher de Deus, viu, mãe? Você vai ensinando a sua casa desse jeito. E então, nós passamos na nossa vida por inúmeras situações e nós vemos a mão poderosa de Deus. E os discípulos, mais do que isso, viram Jesus ali presencialmente, fazendo milagres, mas não creram que ele iria ressuscitar. E é algo que me espanta, porque Jesus, quando ressuscita Lázaro, gente, o cara morreu. O cara morreu e Jesus falou, vem para fora, Lázaro. E os discípulos, olhando toda aquela situação, eu fico pensando, caramba, se eu olho um negócio desse acontecendo, primeiro eu fico com medo. Depois eu vou falar, que Deus, né? Mas talvez eu esteja enganado, porque olha, os discípulos viram tudo isso, viram muito mais coisas que não está registrado na Bíblia, e eles tiveram dúvidas. Por isso que eu vou tentar resumir aqui, mas olha só o que aconteceu. Então as mulheres foram lá, avisaram os discípulos, olha, o corpo de Jesus não está mais lá, e tal. E aí diz que 2 discípulos, que não faziam parte dos 12, tá, gente? Porque Jesus ele tinha um grupo de discípulos que andava com ele, além dos 12. Era uma galera, um grupo grande de pessoas que seguiam Jesus. Então, quando a gente fala discípulos, a gente tem os apóstolos, que fazem parte dos 12, e os discípulos também que seguiam Jesus. Então, diz que 2 discípulos saíram daquela reunião ali que estava tendo em Jerusalém, onde estava todo mundo falando, nossa, o que aconteceu com o corpo de Jesus? O corpo de Jesus sumiu. E aí 2 deles saíram, e a palavra diz aqui, vamos ler rapidinho. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Isso aí dá 12 quilômetros. Então eles estavam indo, 2 discípulos saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús, 12 quilômetros de distância. E iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então, ele lhes perguntou, do que estáis falando? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante em Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram? Ele lhes perguntou, que coisas? E eles responderam, as que dizem respeito a Jesus, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Jesus, irmãos, não é um profeta, tá bom? Não vamos cometer o mesmo erro dos discípulos que acompanharam Jesus por 3 anos e meio. Jesus várias vezes disse, eu sou o Filho de Deus.
tá? Não confunda Jesus com uma ideologia. Não confunda Jesus como uma ideia. Não confunda Jesus como alguém, um filósofo grande, ou alguém como Buda, alguém como, sei lá, qualquer coisa aí. Não, não, não. Olha o erro dos caras aqui. 3 anos e meio andando com Jesus. E quando falaram, mas do que vocês estão falando? Você não sabe de Jesus, aquele profeta que estava aí, que era poderoso? Não, não, não. Jesus é o Filho de Deus. Amém? Não vamos cair nesse erro. Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus. Versículo 20. Como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então vamos recordar aqui. Tem 2 discípulos indo para Emaús, 12 quilômetros andando a pé. E Jesus aparece e começa a andar com eles e pergunta, do que vocês estão falando? A gente está falando de tudo o que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias. O quê? Jesus, aquele profeta. Certo? Então a conversa está aí. E aí eles falaram, as nossas autoridades pegaram esse profeta e o crucificaram. Olha o versículo 21. Vocês estão acompanhando aí? Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Às vezes, o que nós esperamos de Jesus? Às vezes eu só estou atrás de Jesus porque eu estou esperando alguma coisa dele. Às vezes eu me coloco dentro da igreja porque eu estou esperando alguma coisa. Esse não é o nosso lugar, irmãos. Não é o nosso lugar. Nós estamos reunidos em igreja. Nós estamos servindo a Jesus porque nós temos um relacionamento com Ele. Amém? Eu tenho um relacionamento com Jesus. Você tem um relacionamento com Jesus. É por causa disso que nós estamos aqui. Não é porque nós esperamos. Esses caras aqui estavam esperando que Jesus fosse tirar Israel do domínio romano. Era a esperança dos caras. Dos discípulos. Os caras seguiram ele 3 anos e meio. Viram que ele até morto ele faz ressuscitar. O que é tirar Israel do domínio romano ou trazer redenção a Israel maior do que trazer uma pessoa à vida? É muito mais difícil uma pessoa voltar à vida do que Israel ser libertada. Ou de qualquer coisa que você espera acontecer. Eu não posso ser seguidor de Jesus porque eu estou esperando algo dele, não é isso. Eu sigo Jesus porque Ele é o Filho de Deus e Ele é meu amigo. Essa é a nossa relação com Ele. Versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Olha só, Jesus falou para eles, algumas vezes, que depois de 3 dias, Ele iria ressuscitar, correto? Foi o que Jesus disse. Eles não estavam com essa expectativa. Eles não estavam. Porque se eles estivessem com essa expectativa e crendo nessa palavra, eles ficaram lá em Jerusalém. Quantas vezes eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o que deve ser feito. Quantas vezes, através do relacionamento com Jesus, eu vou entendendo a dimensão do reino de Deus e o meu papel dentro do reino de Deus, mas eu perco a expectativa. Eu vou fazer outra coisa. Por que eu vou viver a vida de igreja? Por que eu vou viver no meio dos meus irmãos? Não, eu vou arrumar um trabalho para eu fazer. Se der, eu apareço. Se não der, eu não apareço. E vamos vivendo a vida. Quantas vezes nós deixamos de lado a real ideia do que é ser parte da igreja, viver dentro do corpo de Cristo, por coisas erradas. Os caras aqui, os discípulos, eles não estavam na expectativa correta. Eles saíram de Jerusalém. Jesus disse, depois de 3 dias, eu irei ressuscitar. Mas eles não estavam confiando muito nessa palavra. Eles falaram, não aconteceu nada, eu vou embora. Jesus
Jesus não vai ressuscitar. Ninguém estava com a fé naquilo que Jesus disse que iria acontecer. Versículo 22. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Olha só, até evidências daquilo que Jesus tinha prometido que iria acontecer, ou seja, que ele iria ressuscitar, até evidências já tinham rolado aqui. E mesmo assim, eles pegaram e foram embora de Jerusalém para Emaús. Aí Jesus entra na história. Versículo 25. Então ele lhes disse: ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo que os profetas disseram. Acaso o Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Olha só, Jesus parou a conversa e falou: galera, é o seguinte, por que vocês estão com o coração duro e não acreditaram naquilo que eu já tinha falado? Eles não sabiam que era Jesus. E diz que Jesus pega toda a palavra que eles tinham até o momento, ou seja, o Velho Testamento, tá? Até aquele momento que eles tinham ali era o Velho Testamento. E por 12 quilômetros, Jesus foi contando para aqueles 2 discípulos tudo o que a palavra dizia a seu próprio respeito. Eu queria estar nesse lugar desses discípulos nessa hora, porque você imagina Jesus contando de novo, mais uma vez, tudo o que a palavra dizia a seu respeito. Olha que coisa incrível. Porque eles não acreditavam naquilo que tinha que acontecer. Por que eu estou falando isso aqui, pessoal? Porque lá em Colossenses, capítulo 1, tem uma verdade muito poderosa para todos nós, que é a de que Jesus é o cabeça, de que tudo foi feito para ele, e que nós, como corpo de Cristo, temos ele como cabeça, amém? E lembra da pergunta que eu fiz? A gente realmente, nós cremos verdadeiramente nisso? De que Jesus é o cabeça da igreja? É muito fácil falar, eu creio, eu confio. Mas esses discípulos aqui, mesmo depois de 3 anos e meio, mesmo depois de todos os milagres que Jesus realizou, não estavam com o coração na promessa de Jesus de que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Eles viram, gente, eles viram Jesus fazendo coisas incríveis. Lembra lá quando quebraram o teto de uma casa lá e desceram um paralítico ali, Jesus falou: levanta e anda. Vocês lembram disso? Caramba! Ou quando Jesus mandou Zaqueu descer da árvore, vem cá, Zaqueu. E teve ali um relacionamento com Zaqueu. E Zaqueu, que era um bandido, esse é um milagre poderoso, hein? Zaqueu, que era um bandido, devolveu tudo que tinha pego e retribuiu 10 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Não sei agora se era 10 vezes, mas 4, né? 10 é muito, eu pensei. Mas retribuiu 4 vezes mais aquilo que ele tinha roubado. Isso é o relacionamento com Jesus que faz. Então aqueles discípulos, eles viram todos esses milagres aconteceram. Mas quando chegou no momento, a fé deles foi questionada, porque eles não creram que Jesus ressuscitaria. E eu estou falando isso porque, irmãos, ali era uma situação até que pontual, tá? Então Jesus de fato ressuscitou e tudo mais. Mas essa questão de Cristo ser o cabeça da igreja, ela não é pontual. Ela é diária. Isso aqui se resolveu em poucos minutos. Se você ler os versículos para frente ali, daqui a pouco Jesus, eles reconheceram que Jesus tinha ressuscitado mesmo e tal, uma questão pontual.
tá? A fé deles balançou, mas aí eles viram, pô, Jesus ressuscitou mesmo. E aí resolveu. Mas essa questão de eu interiorizar dentro de mim, crer que Jesus é o cabeça da igreja, ela é uma situação diária. Ela é uma situação constante. Eu tenho que ter fé de que Jesus é o cabeça do corpo de Cristo, e isso é a todo tempo. Eu não posso duvidar, eu não posso ter dúvidas. Então, de novo, eu deixo a pergunta para a gente. Nós entendemos que Colossenses capítulo 1 é de fato algo verdadeiro? E eu, como cristão, como parte da igreja, ao perceber que Jesus é o cabeça, eu respondo diante disso? Ou eu vivo a minha vida com a minha mente, não com a mente de Cristo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Vou resumir a história aqui. Então Jesus está conversando com os dois ali, aí eles chegam e Jesus meio que fala, não, eu vou para esse lado. Eles falam, não, tá tarde, vem dormir com a gente aqui, janta aqui com a gente, amanhã você continua. Jesus entra na casa daqueles discípulos e diz que quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem e eles reconhecem que aquele homem era Jesus. Amém? Tem uma coisa aí muito peculiar, que é esse momento do pão partido, que representa a situação de estar à mesa, de estar com outras pessoas, de estar em comunhão. Tem outra música boa para ouvir aí, que chama Emaús, tá? O nome do vilarejo aqui, Emaús, do pessoal do Morada. Vocês escutem ela também. Mas quando nós partimos o pão, ou seja, quando nós estamos em comunhão uns com os outros, nós reconhecemos quem Jesus é. Amém? É através da comunhão que nós temos esse relacionamento com Jesus. É na comunhão que nós vemos o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. E é na comunhão que verdades como aquela de Colossenses capítulo 1, de que Cristo é o cabeça da igreja, é na comunhão que essas verdades são praticadas, interiorizadas e gravadas no nosso coração. Amém? Tá, eu vou terminar por aqui. Você leia em casa esse capítulo 1 de Colossenses. Você pode ler também Lucas 24, porque essa história, para mim, é uma das melhores. Eu estava uma vez em Minas Gerais. Que cidade que era? Acho que era São João del Rei. Estava em Minas Gerais com a minha família, meu pai, minha mãe, a Dorothy. E a gente entrou numa igrejinha lá. E vocês sabem que em Minas Gerais, cada cidade tem umas 10 igrejinhas, né? E entramos numa igrejinha católica lá. E estamos andando, conhecendo. E de repente aparece um quadro lá na minha frente. E era um quadro dessa situação, dos discípulos no caminho de Emaús e Jesus partindo o pão. E eu olhei aquele quadro e eu falei, Jesus, aquele texto é maravilhoso. E aí naquele mesmo dia eu li de novo aquele texto. E para mim hoje ele é um dos melhores, porque fala que Jesus fala dele mesmo, a partir de Moisés e dos profetas e dos salmos, tudo que a palavra diz a seu respeito. Então, irmãos, Velho Testamento funciona, viu? Até hoje, porque Jesus está lá. Jesus também está no Novo Testamento, Jesus está em toda a sua palavra, em toda a Bíblia. E Jesus se revela a nós, através da sua palavra, através do Espírito Santo e através da comunhão entre nós. Amém? Você saia com isso nessa manhã. Precisamos conhecer mais Jesus. Não está bom, não está suficiente. Tem algo a mais para conhecermos de Jesus, sabermos quem Ele é e vivermos como Ele sendo o cabeça da igreja. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Louvado seja Deus pela sua palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus nos traz direcionamento. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela nos corrige. A Bíblia diz que a palavra de Deus revela o Cristo. E por isso nós somos alegres, felizes, porque conhecemos e podemos conhecer mais a Deus. Amém? Senhor Jesus, nós nos dobramos a Tua palavra nessa manhã, Deus.
Pai, nós não queremos ser como os discípulos que ouvem o Senhor, mas não acreditam de verdade, Pai, naquilo que o Senhor está dizendo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas dúvidas. Perdoa a nossa incredulidade, Senhor. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor seja o cabeça desse corpo aqui, Senhor. E o Senhor seja mais uma vez a nossa liderança, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor é o cabeça da igreja. Nós cremos que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Nos ensina mais isso, Senhor. Nos leva a um relacionamento verdadeiro com o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Que nós não tenhamos apenas uma ideia, Senhor. Mas que nós saibamos de fato quem o Senhor é, porque nós andamos com o Senhor, Deus. Ande com cada um de nós nessa semana, Senhor. Cada um dos meus irmãos, nos toma pela mão, Senhor. Entra na nossa casa enquanto estivermos jantando, almoçando, enquanto estivermos fazendo outras coisas. Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor. Nós precisamos andar com o Senhor, nós precisamos conhecer mais o Senhor. Pai, nós rejeitamos as filosofias do mundo, nós rejeitamos aquilo que a nossa cabeça pensa, porque queremos que o Senhor seja o centro. Que o Senhor seja o cabeça entre nós, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã, Senhor. Nas suas tribulações, Senhor, nos seus problemas. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, a fim de que sejamos conduzidos por Ti, Senhor. Cura aqueles que estão doentes, Senhor. Fala com aqueles que precisam ser cutucados pelo Senhor, Deus. Abre os nossos corações, os nossos olhos para enxergar quem o Senhor é, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Traz vida àquele que está morto, Senhor. Acende o coração daquele que está desanimado, Deus. Essa é a minha oração nessa manhã, Deus. E obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo dia de hoje. Obrigado pelas músicas que cantamos. Obrigado pelo testemunho que ouvimos, Deus. E obrigado pela Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que cada um de nós possamos ter uma semana abençoada em Cristo Jesus, amém?